Olá, pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Professor Patrick aqui, e nesse vídeo nós vamos estudar um pouquinho sobre a fatoração em números primos. Então, na aula anterior, que vocês podem acessar pelo card que aparece aí em cima para vocês, nós vimos os critérios de divisibilidade. Então, antes de entrarmos na fatoração de números primos, em números primos, nós precisamos saber o que são os números primos. Então, nós vamos ver agora o que são os números primos e o que são os números compostos. O número primo vai ser aquele número que vai possuir entre os seus divisores apenas a unidade e ele mesmo, ou seja, tem como divisores apenas o 1 e ele mesmo. Então, nós temos aqui os exemplos, ó, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 e por aí vai. O conjunto dos números primos é um conjunto de números infinitos, tá? E o número composto vai ser aquele número que possui outros divisores além desses triviais, que é o 1 e ele mesmo. Então, tem aqui o exemplo do número 18, que ele é composto, pois além de ser divisível por 1 e por 18, o 18 ele é par, então ele pode ser divisível por 2. Como a gente viu na aula anterior, ó, se eu fizer 1 mais 8 é 9. Então, ele é divisível tanto por 3 como por 9. E se ele é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo, ele também é divisível por 6. Aí tem uma observação aqui, que os números 0 e 1 não são números primos e nem números compostos, tá? Então, eu trouxe aqui para vocês, ficou um pouquinho desfocado, mas aqui nós temos uma tabelinha com alguns números primos, tá? Então, nós vamos trabalhar basicamente com esses quatro primeiros aqui, ó, mas é importante vocês saberem o que são os números primos, como a gente viu aqui, ó. Então, os números primos, a gente tem o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17, o 19, o 23, o 29, o 31, o 37 e por aí vai. Então, quando chega aqui no 997, ó, ele continua para o infinito, tá? Ele não termina aqui, não. Então, aqui é apenas os números primos até o 1000. E se vocês olharem, o único número primo que vai ser par, que é primo e par ao mesmo tempo, é o número 2, tá? Por que que não existe nenhum outro número primo par? Porque como a gente viu, todo número par, ele vai ser divisível por 2. Então, por exemplo, o 4, o 6, o 8, o 10, o 12, por aí vai, no mínimo, eles vão ser divisíveis por 1, por ele mesmo, e pelo 2. Então, o único número par que é número primo é o 2. Por quê? Porque o 2 ele é divisível por 1 e por ele mesmo, que no caso é o 2, tá? Então, essa aqui é a tabelinha dos números primos, a gente vai retomar ela mais à frente, e agora a gente vai ver a decomposição em fatores primos, tá? Então, essa aqui é a parte que o PET traz para vocês, que diz que todo número natural composto pode ser escrito como um produto de dois ou mais fatores. O que é produto? Produto é o resultado de multiplicação, então a gente vai pegar dois fatores, dois números primos, e vamos reescrever esse número composto. Então, no exemplo aqui tem um 30, ó. O 30 eu posso escrever da seguinte forma, ó, 3 vezes 10, 2 vezes 15, 2 vezes 3 vezes 5 e 5 vezes 6. Só que nesse exemplo aqui, ó, 3 vezes 10, o 3 é primo e o 10 não é primo, o 10 é composto. Então, essa aqui não é uma escrita em decomposição de fatores primos, tá? Essa aqui não é. Aqui, ó, 5 vezes 6, o 6 também não é número primo, então essa aqui também não é decomposição em fatores primos. Já aqui, ó, 2 vezes 15, e nesse aqui, 2 vezes 3 vezes 5, aqui nós só temos números primos, ó, o 2 é primo, o 3 é primo e o 5 é primo. Já o 15, nesse outro exemplo aqui, o 15 ele também não é primo, tá? O 15 ele é divisível por 1, por 3, por 5 e por 15, que é ele mesmo. Então, aqui também não temos uma divisão, uma decomposição em fatores primos. Então, a única que está decomposta em fatores primos é nessa aqui, ó. 2 vezes 3 vezes 5, que foi o que a gente resumiu, que está escrito aqui abaixo. Então, qual que é o processo para a gente fatorar um número em fatores primos, decompor um número composto em fatores primos? Então, o PET de vocês traz esse exemplo aqui, ó, do 120, tá? Então, eu vou fazendo aqui novamente, passo a passo do lado, e vou explicando o que estava escrito lá. A gente vai escrever o número composto que a gente quer fatorar do lado esquerdo, e vamos traçar uma linha vertical. A minha não está muito linha, porque eu estou fazendo à mão. E agora a gente vai fazer divisões, tá? Começando pelo menor número primo, que é o 2 no caso. Iniciamos dividindo o número 120 pelo seu menor número primo, que é 2.
Mas e se eu não conseguisse dividir 120 por 2? Se o 2 não fosse divisor de 120, o que eu faria? Eu pegaria o próximo, que é o 3, tá? Então, vou deixar aqui, ó, a tabelinha para a gente ir caminhando. Então, o primeiro que eu vou pegar é o número 2. Então, eu vou pegar o 120 e vou dividir por 2. 120 dividido por 2, ó, eu vou pegar aqui, ó, 12 dividido por 2 dá 6. 6 vezes 2, 12, o resto é 0. Depois eu baixo o 0 de novo. Então, dá 60. Eu consigo continuar dividindo por 2? Ó, ele termina em 0, é um número par. Então, eu consigo continuar dividindo por 2. Então, vai ficar assim, ó, 60 dividido por 2, 6 dividido por 2 é 3, o resto é 0, e eu baixo outro 0, dá 30. O 30 ainda é um número par, então eu consigo continuar dividindo por 2. 30 dividido por 2, ó, 3 dividido por 2 dá 1, sobra 1. Aí eu baixo o 0, fica 10 dividido por 2, 5. Então, eu tenho 15. 30 dividido por 2 dá 15. Nós estamos nesse passo aqui, ó. Só que agora, ó, nós não conseguimos dividir 15 por 2. Lembra que o número para ser dividido por 2, para ser divisível, ele precisa ser par? Olha para vocês verem, o 15 é ímpar, então eu não consigo dividir por 2. Qual que é o próximo número primo? Ó? É o 3. Eu consigo dividir 15 por 3? Ó, basta fazer 1 mais 5 é 6, 6 é divisível por 3, então o 15 também é. Então, nós vamos agora para o 3. 15 dividido por 3 é 5, porque 5 vezes 3 é 15. Agora eu cheguei no 5. 5 eu não consigo dividir por 3. Então, agora eu vou pegar qual que é o próximo número primo aqui, ó. É o 5. Então, eu pego o 5. 5 dividido por 5 dá 1. Cheguei no número 1 aqui, terminei a decomposição. E agora, o que fica embaixo aqui, ó? Decomposição de números compostos em fatores primos não é o produto? Então, vai ser assim, ó. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Tá? Se a gente fazer isso aqui, ó, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 3, 24, 24 vezes 5, 120. A gente volta lá. Ou eu posso escrever isso como uma potência também, tá? Lembra que a gente estudou anteriormente a potenciação? Então, ó, produto de mesma base. Mantém a base, o 2, tá vendo? E quantas vezes que ele aparece? 1, 2, 3 vezes. Então, eu coloco aqui. O 3 e o 5 não são iguais, então eu multiplico por 3 e multiplico por 5. Então, eu posso deixar dessa forma aqui em cima, ou eu posso deixar dessa forma aqui embaixo, tá? Então, no exercício 8 da semana 4 desse PET 2, pede para vocês escreverem a fatoração completa dos números a seguir. Então, a letra H, o que a gente vai fazer? Vamos fazer esse mesmo processo e vocês vão ver que a gente vai chegar numa única coisa diferente desse aqui que a gente viu do 120. Então, eu vou fazer aqui para vocês verem a letra H. A letra H, nós vamos fatorar o número 240, tá? Então, ó, escreve 240, traça a linha vertical e agora a gente vai dividindo. Por números primos, o primeiro dele é o 2. Eu consigo dividir 240 por 2? Ele é par, então eu consigo. 240 dividido por 2, 120. Continua sendo um número par, então divido por 2 de novo, 120 dividido por 2, 60. Note que eu estou fazendo direto aqui, pessoal, de cabeça. Então, nessa parte, quando vocês estiverem fatorando, as divisões, vocês podem utilizar a calculadora, tá? Para facilitar a vida de vocês. O importante é vocês entenderem o processo aqui. Aqui nós estamos treinando, estamos aprendendo o processo da decomposição. Então, a divisão é um processo auxiliar que vocês podem e devem aprender a utilizar e fazer na calculadora também. Então, 60 continua sendo um número par, então eu continuo dividindo por 2. 60 dividido por 2, 30. 30 dividido por 2, porque ele é par, então dá 15. Agora eu não consigo dividir mais por 2, ó, o 15 termina em 5, é um número ímpar. Qual que é o próximo número primo? É o 3. Será que o 15 é divisível por 3? Ó, 1 mais 5, 6. 6 é divisível por 3, então o 15 também é. 15 dividido por 3, 5. E agora eu não consigo dividir por 3, eu vou para o próximo número primo, que é o 5. O 5 ele é divisível por 5, que dá 1. Cheguei no 1 do meu lado esquerdo. Passo a linha horizontal do lado direito. E isso aqui é o quê? São multiplicações sucessivas, tá? Então, vai ficar assim, ó. 2 vezes 2 vezes 2
vezes 2, vezes 3, vezes 5. Ou eu posso colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, aparece 4 vezes o número 2, então eu mantenho 2 e coloco o expoente 4, vezes 3, vezes 5. Lembra que eu falei com vocês, para vocês observarem, com o exemplo que a gente tinha visto anterior, do 120? Olha aqui para vocês verem, ó, daqui para baixo. Ó, 2, 2, 2, 3 e 5. Olha aqui, 2, 2, 2, 3 e 5. Então, aqui, ó, do 120, quando a gente chegou aqui no 120, ficou a mesma coisa. O que que acrescentou? Só um 2 aqui na parte de cima, tá? E agora, para a gente finalizar, ó, eu vou fazer o último exemplo, que é o da letra C, tá? A letra C pedia para a gente decompor o número 72. Então, escreve o 72, traça a linha vertical e eu quero chegar no número 1 aqui embaixo. Então, eu vou dividindo por números primos. Lembrando, começa sempre no 2. 72 eu consigo dividir por 2? Ó, ele é par, termina em 2, então eu consigo. 72 dividido por 2 dá 36. Eu continuo tendo o número par, ó, termina em 6, então eu continuo dividindo por 2. 36 dividido por 2 dá 18. Continua sendo o número par, ó, termina em 8, então eu divido por 2 de novo. 18 dividido por 2 dá 9. O 9 é ímpar, eu não consigo mais dividir por 2. Agora eu vou para o próximo número primo, que é o 3. 9 dividido por 3 dá 3. O 3 eu continuo dividindo por 3. 3 dividido por 3 dá 1. Cheguei no 1, passo a régua do lado direito. E isso aqui são o quê? São fatores de uma multiplicação. Então, isso aqui é o seguinte, ó. 2 vezes 2 vezes 2, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3, vezes 3, vezes 3. Ou eu posso escrever da seguinte maneira, ó. Mantenho 2, que está multiplicando, quantas vezes? 1, 2, 3 vezes, vezes o 3, que está multiplicando quantas vezes? 1, 2 vezes, tá? Então, eu fiz aqui a letra H e a letra C. Vocês, quando chegarem na questão 8, tiverem alguma dúvida, não entenderam muito bem o processo, eu estou à disposição lá no nosso grupo do WhatsApp, tá bom? Então, até a próxima. Tchau, tchau!